Muito obrigado, muito obrigado. Comece agora a aprender a prosperar. Por que começar agora? Se a sua resposta for obter pouco resultado com muito esforço, ou não está satisfeito com o resultado que obtém, apesar de esforçar, apesar de trabalhar muito, creio que está na hora de começar a aprender a prosperar. Como disse Einstein, loucura, insanidade é esperar resultado diferente, fazendo da mesma forma ou pensando da mesma forma. Qual é o objetivo de começar a aprender a prosperar e mudar essa situação de pouco resultado com muito esforço para obter resultado correspondente ao esforço? O que tem que fazer para isso acontecer? Ter a sincronização das coisas, combinação perfeita de tudo, que o Dr. Masaru Taniguchi chama de 3 adequações. Você tem que estar na hora certa, você no lugar certo e na sua pessoa. Não adianta teu vizinho ir lá no teu lugar, né? Você tem que estar lá. Quando isso sucede, vai acontecer alguma coisa feliz, você vai ser feliz. Quando isso se torna uma constante, quanto mais isso acontece, mais feliz você vai ser. Vai viver mais feliz, cada vez viver mais feliz. Quando isso se torna uma constante na sua vida, você vai se tornar uma pessoa infinitamente rica, que é o objetivo final do aprender a prosperar. O que é ser infinitamente rico? É quando todas as coisas passam a fluir livremente, naturalmente, de acordo com a necessidade. Tudo vem na hora certa, na quantidade certa para você. Isso se torna uma constante na sua vida. Vai fazer você uma pessoa infinitamente rica, porque você não tem que acumular dinheiro. Imagina, você quer laranja e chega um saco de laranja, um caminhão de laranja. Vai desperdiçar, não sabe nem o que fazer. O melhor é chegar à quantidade que você necessita na hora certa, não adianta vir antes, nem uma semana depois. Se você quer laranja agora, tem que vir a quantidade certa da laranja agora, de forma que não aconteça desperdício, de forma que você não tem que se preocupar com o que fazer. O mesmo acontece em relação ao dinheiro. Se vier a mais excesso, tem que pensar em administrar, aplicar, vou botar em banco que rende CDI, Selic, enfim, mas você fica encucado. E se o banco fecha, o que acontece? Bom, você perde, não existe milagre nesse mundo. Sempre tem um risco. Quanto maior o resultado, maior o risco. Se você bota numa conta corrente que promete 200% do CDI, não tem milagre. O que é prosperar? Prosperar é ser feliz, é viver feliz. Não quer dizer ganhar muito dinheiro, ser rico. O que não quer dizer que é proibido ganhar muito dinheiro ou ser rico. No ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi não existe esse tipo de restrição. O quanto de dinheiro precisa ter para ser feliz é problema de cada um. O que é prosperar? Não é conseguir muito com pouco esforço sem trabalhar, mas não é resignar a ter pouco, obter pouco resultado com muito esforço, com muito trabalho. Não é isso. É obter o resultado correspondente ao esforço e, por fim, atingir o estado de ser infinitamente rico, em que todas as coisas fluem livremente, naturalmente, e que chegue a você na quantidade certa, na hora certa. E esse é o objetivo final do o que é prosperar. Comece a aprender a prosperar. Qual é o caminho que a Seiichi Noe? O caminho que a Seiichi Noe prega é a aplicação da lei da vida no seu viver, no seu cotidiano, mas não apenas só para si. É um viver que se estende à vida do próximo, ou seja, amor,
ao próximo na prática, não é simplesmente sentimento, eu amo o próximo. Quais são as leis da vida? As leis da vida são três: lei do amor, ou a lei do espírito, ou lei da vida; as leis naturais, ou leis materiais, que é a parte física; as leis físicas, leis químicas, leis econômicas; e a parte das leis mentais, a lei da causalidade, lei do karma. Para prosperar, você deve comandar estas três leis com a mente. A mente é o instrumento que você tem para comandar a lei espiritual, a lei mental e a lei material. Mente, no japonês já foi falado, é kokoro. Não é mente cerebral, inteligência humana. Não é com a inteligência humana que você vai conseguir comandar a lei do espírito, a lei mental, a lei material. Isso quer dizer alma, espírito, vida, mente que sente, mente que ama, mente que quer bem ao próximo. Não se deve inclinar somente uma destas leis. É o caso de pessoas que obtêm pouco resultado com muito esforço. É porque só usa a parte física, a lei material, esforça muito, trabalha muito. É parte física, por isso que obtém pouco resultado. No mínimo, é preciso usar a lei mental, a lei material. Se utilizar as três leis, as coisas ficam infinitamente mais fáceis. Você vai atingir o estado de ser infinitamente rico quando estiver utilizando as três leis. Se você utilizar a lei material e a lei mental de forma adequada, você vai obter resultado correspondente ao esforço, que já é bem satisfatório. Para prosperar, você deve agir de acordo com as leis da vida. As leis da ciência natural, as leis físicas, as leis da mente, são como roda de uma carroça. Quando faltar uma delas, a vida não progride. Eu imagino uma carroça com uma roda. Vai ficar girando em círculo. Você não vai sair do lugar. É o que acontece com pessoas que obtêm pouco resultado, apesar de muito esforço, muito trabalho. É como se estivesse puxando a carroça que só tem uma roda. Mesmo agindo de acordo com as leis mentais, se não tomarmos medidas administrativas, comerciais, financeiras corretas, não vamos prosperar. É o caso de muitas pessoas que procuram o ensinamento principalmente da prosperidade, querendo só resolver tudo na base da lei mental. Vou mentalizar, vou fazer isso, vou rezar, sem esforçar, sem dar alguma coisa em troca. Mesmo agindo de acordo com as leis mentais, se não tomarmos medidas administrativas, comerciais, financeiras corretas, não vamos prosperar. Isso é um dos questionamentos que eu recebo muito. Eu sou praticante da Seicho no E, no entanto, eu tenho problema de gestão administrativa, gestão financeira, gestão comercial na minha empresa. Eu penso positivamente, eu oro, eu tento ser positivo, fazer de forma positiva. Não adianta só isso, não adianta só utilizar a lei mental, é preciso a parte física, a parte da gestão administrativa, gestão comercial, gestão financeira, também tem que agir de forma correta, senão não vai prosperar. Já vi muito aluno que faz projeto prosperidade. Não adianta só fazer projeto prosperidade. Se você não tomar as medidas adequadas, não adianta escrever no projeto prosperidade, fazer um projeto para expansão do meu negócio. Mas se você não tomar as medidas administrativas, comerciais e financeiras de forma adequada, isso não vai realizar nunca. Não é só pelo poder da mente que você vai conseguir realizar as coisas.
Aprender a prosperar não é obter resultados sem esforçar, sem trabalhar. As leis mentais não são formas mágicas para prosperar com mínimo de esforço, sem trabalhar. As leis mentais fundamentam-se no princípio de que quem paga pouco só pode receber pouco, ou quem dá pouco recebe pouco. Aprender a prosperar não é aprender uma fórmula mágica do sucesso, uma fórmula instantânea do sucesso. O homem nasce neste mundo a fim de realizar o amor, aprimorar o caráter, desenvolver a capacidade e elevar o nível espiritual através de esforços para superar as dificuldades que se apresentam. Aprender a prosperar é cumprir esta missão como ser humano, é aprender a superar as dificuldades que se apresentam e desenvolver o seu caráter, desenvolver a sua capacidade, realizar o amor. Aprender a prosperar não é aprender uma fórmula mágica do sucesso, até porque isso não existe. Se alguém ainda procura isso e fica fazendo o curso que tem aquelas chamadas mirabolantes, você está perdendo o tempo. Eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro fazendo aqueles cursos. Cá entre nós, né? Se eu soubesse uma fórmula mágica, eu não ia ensinar para ninguém. Aprender a prosperar é aprender a obter resultado correspondente ao esforço. É esse o objetivo do aprender a prosperar. Por que não prospera apesar de trabalhar muito? Dr. Masaru Taniguchi, no seu prefácio do primeiro livro, já diz assim: quando a força criadora da vida não estiver perfeitamente manifestada, ocorrerão doença, pobreza e todas as demais dores humanas. O que impede a força criadora da vida manifestar perfeitamente é a ilusão, que é a causa primária de todas as coisas. Por que não prospera apesar de esforçar muito? Quando você tem uma ilusão, ilusão quer dizer ter o histórico da vida do passado, aquilo que você fez, aquilo que você pensou, que está acumulado no seu subconsciente, é que começa a comandar a sua vida. A ilusão, uma crença errada, um pecado, cria uma causa mental, que geralmente é uma desarmonia, e que, por sua vez, cria uma causa física. Você atrai um vírus para ficar doente, você tem uma perda, você tem uma elevação de custos na sua empresa. Existe uma causa física que vai levar ao insucesso, a não obter o resultado, apesar do esforço, apesar de trabalhar muito. Atrás disso tem uma causa primária. A causa primária é a ilusão, a causa secundária é uma causa mental, e as pessoas, no geral, só veem essa parte da causa física, fica preocupado com isso. O que eu tenho que fazer para reduzir custos? O que eu tenho que fazer para diminuir perdas? Se você corrigir essa causa mental, isto aqui desaparece. Mas se você eliminar isso aqui muda automaticamente, instantaneamente. Mesmo que você combata essa causa física, se tiver uma causa mental, vai surgir uma nova causa física que vai levar àquela situação. Mesmo que elimine uma causa mental, se você não eliminar a causa primária, ainda pode retornar o problema. O que impede a força criadora da vida manifestar perfeitamente é a ilusão. O que é a ilusão? Para entender como é que faz para aprender a prosperar, a primeira lição qual é? Você entender como é que funciona esse mundo. Existe o mundo exterior, que é o mundo fenomênico, onde acontecem as coisas, que é a manifestação da mente.
Dentro do ser humano, dentro do tudo, existe aquilo que Deus criou, que viu que tudo era bom, que é o Dissô, a perfeição da vida, a força criadora da vida, está alojada dentro do ser humano. O que Jesus Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. A mente comanda tudo isso, já vimos isso. Mas, quando tem a ilusão, ilusão é como se fosse uma barreira, um impedimento, encobrimento, encobre a natureza divina e impede a manifestação da força da vida. E além de impedir, ele cria uma forma, cria uma imagem falsa. Como começar a prosperar? O Dr. Masaru Taniguchi deixa bem claro: enquanto não reconhecermos que somos filhos de Deus perfeito, saudável, livre e provido de tudo, ou seja, somos o Filho de Deus, de só perfeito, a nossa ilusão desenha imagem de diversas situações infelizes e essas infelicidades desenhadas na mente concretizam-se na nossa mente. Ilusão. O que é ilusão? Ilusão é o teu karma negativo, o teu histórico da vida. É o pecado, a crença errada, o teu mindset fixo. Isso impede a manifestação da força da vida, a perfeição da vida. Além de impedir, cria o filme da infelicidade. Ela cria esse filme da infelicidade. Quem cria? Já vimos isso no vídeo anterior, o destino, quem determina basicamente o que determina teu karma, ou é a ilusão, karma negativo, que é a ilusão, além de impedir a manifestação da força da vida, que bota uma barreira, ela cria uma cena de infelicidade na tua vida, ou seja, cria um destino infeliz. Por isso que tem que eliminar primeiro essa ilusão. Quando essa ilusão é eliminada, aqui, essa ilusão é eliminada, isso aqui, imagina que isso fosse uma lâmpada. Quando essa luz chega, ela faz projetada a imagem correta aqui. Tudo começa a fluir de forma natural, livremente. Primeiro passo para começar a prosperar é o quê? Libertar a força da vida. Como fazer para libertar a força da vida? O primeiro passo é libertar a força da vida, mas a questão é como libertar a força da vida. Nascer de novo. Você tem que nascer para a sua consciência, descobrir que você não é esse corpo carnal. Você, o seu eu, você verdadeiro não é o corpo carnal, é o Filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, o seu Dissô, seu Filho de Deus, o Filho de Deus. Você não é matéria, é um ser imaterial, um ser espiritual, indestrutível e imortal. Quando você tem isso dentro de você, essa convicção, é como se tivesse uma usina de luz que vai irradiando luz, e a treva, a ilusão é como uma sombra. Quando a luz chega, a sombra apaga instantaneamente. No interior do seu corpo existe a essência, a natureza divina, que é envolto pelo corpo espiritual. Na volta do corpo espiritual tem o corpo astral, que aqui é o azul, e aqui é o que chama de corpo etéreo. O corpo astral é responsável pelas emoções e corpo etéreo, a parte da percepção. A psicologia trata a parte do corpo espiritual, corpo astral, como subconsciente. A psicologia não reconhece essas coisas. Estou mostrando para ver que, no fundo, trata-se de mesma coisa, quem vai pelo lado da psicologia e quem vai para o lado espiritual, para entender o que é o ser humano, o que é o eu verdadeiro, que não é corpo carnal. Essa parte aqui
do corpo etéreo e corpo carnal, que é a parte da percepção, é o consciente. Nascer de novo é nascer para o espírito, nascer da água e do espírito, nascer para ser imaterial, ser espiritual, indestrutível e imortal. Como é que a mente em ilusão age em cima desses corpos etéreo, astral? Corpo carnal é a materialização desses dois corpos, corpo astral, emoção e percepção. E por isso que o corpo é movido pela percepção e é movido pela emoção. O corpo desaparece, ou seja, morre quando fica sem esse corpo astral e corpo etérico. Morte quer dizer, o corpo astral e o corpo etéreo deixou de estar dentro do seu corpo, desprendeu. Sem corpo astral e sem corpo emocional, o corpo carnal desaparece, ou seja, morre, volta ao seu nada original. A mente em ilusão é como fosse um invólucro que envolve o seu disso, seu corpo espiritual e o seu corpo, o eu verdadeiro seu. Ela cria uma ilusão, cria uma imagem falsa, utiliza do corpo astral, que é a emoção, e o corpo etéreo, que é a percepção, como instrumento de percepção e emoção, fazendo manifestar um estado de ilusão no corpo carnal ou estado de ilusão no mundo exterior. Cria uma imagem falsa. Por isso que Dr. Masaru Taniguchi diz: doença não existe, pobreza não existe, porque é criação dessa mente em ilusão. Exatamente. Cria uma ilusão fazendo parecer que é real. Usa o corpo astral, usa o corpo, seu corpo estéril e cria uma imagem falsa. De modo que para você, para os seus 5 sentidos, isso parece uma coisa real, mas não é. Se você entender essa lógica, você vai se libertar e você começa a se aprender a prosperar. É o primeiro passo, é libertar da ilusão. O primeiro passo é começar a conscientizar que você não é corpo carnal. Comece a aprender agora, aprender a prosperar. De pouco resultado com muito esforço, como está nesse poema esse é um poeta famoso no Japão que escreveu essa situação em poucas linhas, né? Por mais que trabalhe, minha vida não melhora. Desalentado, fito as minhas mãos, né? Cheio de calo, cheio de sinal da batalha, sinal do teu esforço, tá? Isso fica estampado na tua mão. Então ele escreveu a pessoa que tem pouco resultado, apesar de esforçar muito, apesar de trabalhar muito. Por mais que trabalhe, minha vida não melhora. Desalentado, fito as minhas mãos. Então tem que sair desse estado de pouco resultado com muito esforço e passar, em primeiro momento, a obter resultado correspondente ao esforço. É para isso que você deve começar agora a aprender a prosperar e depois, com um pouco mais de tempo, de paciência, esforço e dedicação, você vai chegar no estado de ser infinitamente rico. Comece agora a aprender a prosperar. Nunca é tarde aprender a começar. Sempre. Se não começar, nunca vai acontecer nada. Comece agora. Comece agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.